A história que você vai ouvir agora é conhecida como a Milagrosa Escadaria de São José, um sinal visível da providência de Deus e do cuidado desse santo tão especial. Antes de começarmos, eu já te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, assim você ajuda a espalhar ainda mais histórias de fé que tocam e fortalecem o coração de milhares de pessoas. Tudo começou em meados de 1873, na cidade de Santa Fé, no Novo México, Estados Unidos. Ali, as irmãs de Loreto administravam com grande dedicação uma escola secundária para meninas. Eram mulheres de oração, mas também de ação, comprometidas em levar não apenas o ensino das letras, mas também os valores cristãos para as jovens que lhes eram confiadas. Com o passar dos anos, a escola cresceu e junto com ela veio o desejo de construir uma capela que fosse digna do culto divino. Para concretizar esse sonho, as irmãs contrataram um arquiteto renomado, capaz de projetar uma obra bela e sólida. Durante 5 anos, tijolo por tijolo, pedra por pedra, a capela foi sendo erguida até que finalmente ficou pronta. Era um espaço de grande beleza arquitetônica, simples, mas ao mesmo tempo imponente, que convidava à oração e ao encontro com Deus. Porém, havia um detalhe que parecia pequeno, mas que se tornaria um grande problema. A galeria do coral, situada a cerca de 6 metros de altura, não tinha acesso. O arquiteto, antes de falecer inesperadamente, havia projetado a capela sem incluir uma escada para alcançar o coro. A solução comum naquela época seria colocar uma escada simples e reta, mas isso não seria possível, porque o espaço interno era muito estreito. Além disso, mesmo que se construísse uma escada comum, as irmãs com seus longos hábitos que iam até o chão teriam imensa dificuldade para subir sem se expor. O dilema era real. Como acessar a galeria de forma prática e ao mesmo tempo respeitosa? As irmãs pensaram em muitas possibilidades, mas nenhuma parecia viável. Consultaram alguns carpinteiros locais, mas todos afirmavam que não havia espaço suficiente para uma escada. Para as religiosas, aquilo era um obstáculo que parecia sem solução. Então, como sempre faziam diante das dificuldades, decidiram recorrer a Deus. Com grande fé, iniciaram uma novena a São José, pai adotivo de Jesus e padroeiro dos carpinteiros. Durante 9 dias rezaram com fervor, pedindo que ele intercedesse junto ao Senhor para que lhes enviasse uma solução. E a resposta não tardou a chegar. No último dia da novena, apareceu na porta do convento um homem simples com aparência de carpinteiro. Ele disse às irmãs que tinha vindo construir a escada que tanto precisavam. Seu pedido, no entanto, era curioso. Queria trabalhar sozinho e a portas fechadas, sem a presença de ninguém. As religiosas, lembrando-se de sua súplica a São José, sentiram no coração que deviam confiar. Entregaram o trabalho a esse desconhecido e aguardaram. Durante semanas, o homem misterioso permaneceu dentro da capela. As marteladas discretas, o som da serra e o perfume da madeira trabalhada enchiam um ambiente de expectativa. Quando finalmente concluiu a obra, chamou as irmãs para ver o resultado. E o que encontraram diante dos seus olhos foi algo que as deixou maravilhadas. A escadaria erguia-se de maneira elegante, quase flutuando, formando 2 voltas completas em espiral até alcançar a galeria. Não havia pilares centrais, nem suportes visíveis. A escada parecia sustentada apenas pela sua própria estrutura, como se desafiasse as leis da engenharia. Além de funcional, era belíssima. O espaço, que parecia insuficiente, havia sido aproveitado com perfeição. A modéstia das religiosas também foi preservada, já que a forma em espiral permitia subir sem se expor. As irmãs ficaram encantadas, queriam agradecer ao carpinteiro, mas quando foram procurá-lo, descobriram que ele havia desaparecido sem deixar rastros. Ninguém sabia seu nome, nem de onde viera, nem muito menos para onde tinha ido. Mais impressionante ainda, a madeira utilizada na construção não correspondia a nenhuma espécie conhecida na região. A partir daquele momento, não restaram dúvidas para as religiosas. O carpinteiro misterioso havia sido o próprio São José, que atendeu a novena com uma delicadeza paternal. Ele mesmo, o humilde trabalhador de Nazaré, havia descido para construir com as suas mãos a escada que se tornaria símbolo de fé e providência. O tempo passou, mas a escadaria permaneceu como um testemunho vivo. Engenheiros e arquitetos de diversas épocas estudaram a obra e se admiraram com sua perfeição.
Muitos afirmam que, do ponto de vista técnico, não haveria explicação plausível para sua estabilidade sem um suporte central. Outros ressaltam que a madeira utilizada ainda é um mistério, pois não foi encontrada em nenhum lugar próximo. Mais do que um feito arquitetônico, porém, a escadaria é um sinal da presença silenciosa de São José. Ele, que cuidou da Sagrada Família em Nazaré, agora cuidava também das irmãs de Loreto. Ele, que ensinou Jesus a manejar as ferramentas da carpintaria, demonstrava que continua sendo protetor e guardião dos que nele confiam. Essa história nos ensina muito. Primeiro, que Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. Mesmo quando todos os recursos humanos parecem esgotados, a providência divina encontra um caminho. Segundo, que a humildade e a confiança na oração são sempre recompensadas. As irmãs não buscaram uma solução espetacular, mas apenas apresentaram sua necessidade com fé e receberam muito mais do que esperavam. Não apenas uma escada, mas um milagre que atravessaria gerações. A escadaria de São José também é um convite à contemplação. Cada degrau lembra os passos da vida cristã que muitas vezes parecem difíceis, estreitos, impossíveis de subir. Mas quando confiamos em Deus, Ele mesmo nos dá os meios para alcançar alturas que jamais imaginávamos. É um lembrete de que, por mais estreito que seja o espaço da nossa vida, sempre há lugar para a graça divina. Hoje, milhares de peregrinos visitam Santa Fé para conhecer a capela e ver de perto a escadaria. Muitos sobem seus degraus em silêncio, rezando e agradecendo. Outros apenas contemplam sua beleza e se perguntam como foi possível. Mas todos saem dali tocados por uma certeza. A mão de Deus age na história e São José continua sendo um intercessor poderoso. Ao olharmos para essa história, somos convidados a refletir também sobre nossa vida. Quantas vezes nos vemos diante de problemas sem saída, situações estreitas, caminhos bloqueados? Nessas horas podemos seguir o exemplo das irmãs de Loreto, confiar na providência e entregar tudo nas mãos de Deus, pedindo a intercessão de São José. Ele, que foi chamado de o homem justo, nunca deixa de cuidar daqueles que o invocam com fé. E assim a escadaria permanece como testemunho silencioso, mas eloquente. Uma obra que, além de bela e funcional, é um hino de fé e confiança. Um sinal de que o céu se inclina à terra quando a oração sobe com simplicidade e confiança. Que essa história fortaleça sua fé e te inspire a nunca desistir diante dos desafios. Lembre-se, o mesmo São José que construiu a escadaria em Santa Fé pode também abrir caminhos impossíveis na sua vida. E assim terminamos essa história emocionante da milagrosa escadaria de São José. Um sinal concreto de que a fé nunca é em vão e que Deus sempre cuida de nós através da intercessão dos seus santos. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando outras histórias de fé e milagres que fortalecem a nossa caminhada. Que São José interceda por você e por sua família, e que a graça de Deus esteja sempre presente em sua vida. Amém.